Olá, e aqui Carlos David desde a linda cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul. Um lugar lindo, maravilhoso, turístico, mas em maneira especial neste lugar. Por quê? Porque hoje eu gostaria de falar da importância da consciência da fé para alcançar aquilo que nós queremos alcançar. A consciência da fé, que não tem nada a ver com simplesmente desejar ou querer algo, sino que é muito mais forte. Por quê? Porque a consciência da fé é uma posse antecipada daquilo que nós queremos alcançar. Quando nós determinamos, e para nós, nessa determinação, aquilo que nós queremos no futuro já forma parte no presente, ainda que os nossos olhos não possam ver isso. Então, por exemplo, aqui neste lugar onde eu estou, aqui há uma casa. Esta bela casa foi construída. Esta bela casa aqui, onde há um espaço já muito grande. Mas sabe o que realmente aconteceu aqui? 3 anos atrás, mais ou menos, uns 3 ou 4 anos atrás, isto era chamado de um buraco. Assim. É a casa dos nossos amigos aqui em Gramado. Mas 4 anos atrás, isto era simplesmente um buraco. E eu lembro quando eles nos convidaram, para mim e para minha esposa, mostrar: olha, compramos um terreno, e eles chamavam de buraco. Por quê? Porque era simplesmente isso, um buraco, e eles queriam poder ter uma vista para as montanhas e tudo mais. Na verdade não havia nada, mas na cabeça deles já a casa estava construída. E isso é o grande poder que tem a nossa fé. Essa é a classe de fé que funciona. Quando nós planejamos, quando nós queremos algo, então começamos a construir na nossa mente aquilo que nós queremos depois ver de maneira física. Então é muito importante que nós tomemos uma consciência do que realmente significa a construção por meio da fé. Quando nós temos essa consciência, então aquilo que nós desejamos para o futuro, já temos através da posse antecipada. Isso é maravilhoso. Por quê? Porque você começa a desfrutar de aquilo que você espera alcançar. Mas não espera alcançar com a possibilidade de que isso não aconteça, senão que você espera alcançar porque já na sua mente, na sua consciência de ser o que quer ser e de ter o que quer ter, isso já está feito. Veja que coisa maravilhosa. Eu vou levantar aqui, vou ficar um pouco por aqui, para que nós vejamos o que aconteceu aqui. Aqui era um buraco, assim como isto aqui, o fundo, há um buraco, as montanhas, as serras. Mas e a casa? Essa casa não existia. Mas na mente deles sim existia. E aí radica o nosso grande poder. Nós temos uma capacidade extraordinária na nossa mente para cristalizar aquilo que nós desejamos. Mas isso não tem a ver, bom, mas você precisa ter dinheiro, você precisa ter isto, você precisa ter aquilo. Não, você não precisa ter isso. Você precisa ter a autoconfiança em que você pode. Como dizia Henry Ford, se você crê que pode, ou você crê que não pode, das duas formas, você tem razão. Então, tudo começa na nossa mente. Tudo começa na nossa mente. Por causa do condicionamento religioso, nós fomos acostumados a estar em uma situação de mendicância. Sim, como mendigos, sempre pedindo. E eu pergunto, que pai, que mãe gostaria de que seu filho ou sua filha passasse a vida inteira pedindo para ele? Pedindo para ela. Por quê? Porque o pai e a mãe querem que seus filhos, naturalmente, cheguem a um patamar de independência, onde eles mesmos sejam capazes de criar aquilo que eles querem, aquilo que eles desejam. Se isso não for assim, então a questão é anormal.
é uma frustração. E eu repito, por causa do condicionamento religioso, nós estamos acostumados a estar pedindo para Deus, Deus me ajuda, Deus faz, Deus... Acontece de que Deus habita em você. E essa consciência que você tem de ser quem você é dada pela capacidade de Deus estar habitando em você. Sendo que Ele habita em você, então, Deus, onde está? Em você. Deus está em nós. Nós somos esse templo, nós somos esse habitáculo, que nada tem a ver com uma questão religiosa, rituais, obrigações ou barganhas. Quando nós determinamos algo, o mesmo Deus está criando em nós esse algo. Por quê? Porque nós fomos criados exatamente para isso. Nós fomos criados para criar. Nós fomos criados para fazer o que nós queremos fazer na vida. Assim como neste lugar onde eu estou, anos atrás havia simplesmente um buraco e na cabeça dos seus proprietários estava essa casa que nós falamos, essa casa que nós vimos. Essa casa onde nós hoje passamos a noite, passamos os dias. Tudo isso já acontecia 4 anos atrás, quando a casa ainda não estava construída. Por quê? Porque no universo das possibilidades infinitas de Deus, por meio da fé, esta casa, e com nós aqui mesmo, já existia. Tudo é possível. Por isso o grande mestre da fé falou exatamente isso. Para aquele que crê, tudo é possível. Por que tudo é possível? Por uma simples razão. Nada é impossível. Veja que coisa interessante começar a pensar dessa maneira. Ouvimos falar sempre, para aquele que crê, tudo é possível. Mas é a mesma coisa que dizer, para aquele que crê, nada é impossível. Nós sofremos muito para alcançar coisas, sabe por quê? Porque geralmente estamos olhando para as forças que nós temos em nós mesmos, por nós mesmos, e pronto, acabou. Deus fica do outro lado, Deus fica longe, Deus fica lá em cima, eu estou aqui embaixo. Então, essa diferença, essa separação, faz com que eu esteja pensando tudo por meio das minhas forças. E claro, as suas forças não são as mesmas todos os dias. Por quê? Porque estamos expostos às inclemências da existência. Às vezes podemos estar bem, às vezes não estamos muito bem, às vezes estamos com grandes e maravilhosas notícias e nos sentimos muito fortes. E há outros momentos em que nos sentimos por alguma má notícia, por algum mau acontecimento, ou enfim, estamos desanimados, ou deprimidos, ou tristes, ou zangados, ou ressentidos, enfim. Tudo isso tem a ver com a nossa força prática em nós mesmos. Mas quando nós tomamos consciência de que o Deus que nos habita, que nada tem a ver com religião, não precisamos pertencer a uma religião, não precisamos pertencer a uma denominação, não precisamos cumprir com determinados ritos ou obrigações, não precisamos disso. A fé é a ponte suficiente entre Deus, o Criador, e eu, a criatura. A fé. A fé. Por isso, todas aquelas pessoas que algum dia procuraram em Jesus um auxílio, solução para seu problema de doença, de miséria, de desgraça neles ou em seus seres queridos, todos alcançaram o milagre. Todos alcançaram a resposta. Todos alcançaram a conquista. E Jesus sempre perguntava, qual é a dor e onde está sua fé? Você acredita? Perguntava o mestre da fé. Por quê? Porque é isso o fundamental, a nossa fé. Mas, repito, uma fé de consciência de ser. Deus é em você, porque Ele é, você é. E como eu digo, porque Deus é, eu, Carlos David, sou. Primeiramente sou, existo. Tenho consciência de minha existência. Tenho consciência de quem eu sou. E agora, por essa consciência,
Eu sei que sou Carlos Davi, que sou psicólogo, que estou agora neste momento em Gramado, que estou fazendo um vídeo, toda uma inúmeras situações. Por quê? Porque partem da consciência de ser. Agora, eu quero conquistar algo, então, sobre essa mesma fé, eu tenho consciência de ter aquilo que talvez acontecerá a semana que vem, o mês que vem, o ano que vem, mas para mim, hoje, já está feito. É problema solucionado. Já não vai depender se amanhã terei força, se amanhã terei boas notícias, se vou me sentir bem, se não vou me sentir bem. Não depende de nada disso, porque esta situação já foi resolvida. Agora, depois eu vou lutando, eu vou construindo, como eles fizeram aqui. Quando determinaram que esta casa seria construída, já na sua cabeça, repito, estava tudo feito. Vai ser assim, vai ter uma vista para a montanha, vai ter um lado do sol, etc, etc, etc. Mas, por ter essa certeza, eles caminharam até que foi construída. Esse é o grande processo da fé. Essa é a maneira de nós conquistarmos aquilo que nós queremos. Isso realmente tira a ansiedade, porque a ansiedade geralmente se produz por quê? Por uma incerteza. Você tem um medo. Ai, será que poderei? Eu conquistarei. Ai, se Deus quiser, se Deus quiser, se Deus quiser. A famosa frase, se Deus quiser. Claro, isso vai deixando também uma responsabilidade que se de repente não aconteceu, bom, Deus não queria. É uma espécie de justificativa antecipada para nos cobrir por causa de um fracasso ou uma derrota. Mas a fé não tem nada a ver com isso. Então, é importante entender que esse é o verdadeiro processo da fé. Uma consciência. Essa consciência de ser, essa consciência de ter, não se adquire assim tão simplesmente. Por quê? Porque nós estamos condicionados, como eu sempre digo, já desde criança. Desde crianças estamos condicionados a pensar de que Deus está longe, a pensar que o diabo me ataca, a pensar... Isso atrapalha o desenvolvimento da nossa vida. Isso atrapalha a nossa autossuperação. Nós fomos criados para nos autossuperar. Isso não tem nada a ver com dizer, você não depende de Deus, você pensa de que é sozinho no mundo. Não, não tem nada a ver com isso. Tem exatamente a ver com aquilo que Deus mesmo criou. Ele me criou com consciência de ser, porque em cada ser humano Deus está presente. É forte entender isso. É importante, fundamental, essencial entender isso. A religião vem exatamente se apropriar dessa situação, se colocar no meio e dizer, olha, tudo isso está muito bem, mas através de nós, gerenciando. Mas não é necessário isso. Jamais foi necessário. Nós, Deus e a nossa fé é suficiente. Deus, nós e a nossa fé. Aquilo que me une com Deus, aquilo que me faz forte, aquilo que me faz autoconfiante, aquilo que me faz autorrealizador de aquilo que eu quero. Veja que importante, veja que poderoso isso. Ser autorrealizador. Você não precisa que venha outro a construir. É você quem constrói. Mas você vai construindo de dentro para fora. De dentro para fora. Ou seja, seus medos, suas dúvidas, suas angústias, suas incertezas, e tudo isso que deve ser jogado fora. Para quê? Para que a nossa fé possa se desenvolver onde ela precisa e é no único lugar onde pode ser desenvolvida. Na nossa mente. Na nossa mente. Ninguém viu jamais a mente. A mente é a funcionalidade do nosso cérebro. Essa capacidade de pensar, lembrar, imaginar, memorizar, raciocinar,
tantas coisas que nós fazemos com a nossa mente. A vida espiritual se desenvolve na nossa mente. Repito, a vida espiritual se desenvolve na nossa mente. Não é uma questão de rituais religiosos. Não, não tem a ver com orações, não tem a ver com canções, não tem a ver com nada disso. Tem a ver com a nossa capacidade de colocar na nossa mente aquilo que Deus já colocou em nós. A capacidade de ser nós mesmos os construtores da nossa felicidade, os construtores do nosso ambiente. É isso que nós encontramos já desde o primeiro relato, quando, de forma assim alegórica, Deus criou o homem. Para quê? Para que ele tivesse domínio sobre este mundo. Assim como estava aqui um lugar vazio, era um buraco, como se chamava, mas vem um homem e tem a capacidade de, nesse lugar vazio, construir o que ele quer segundo o seu bel prazer, segundo a sua imaginação, segundo o seu querer. Esse é o poder que o ser humano tem. Esse é o poder que todos nós temos para construir a nossa própria felicidade. Enquanto estamos neste mundo, nós somos os donos da nossa vida. Por quê? Porque essa é a grande responsabilidade que o Criador colocou em nós. Volto a repetir que o condicionamento religioso não quer que nós pensemos dessa maneira. Porque se somos independentes, então não vamos necessitar de religião. E se nós não necessitamos de religião, então o que acontece com a religião? É muito simples. Então, nós decidimos na nossa vida. Nós determinamos a nossa vida, sem medos. Porque uma das armas, ou talvez a pior das armas, é o medo. Depois vem a culpa. Medo e culpa, medo e culpa, medo e culpa, medo e culpa. Medo de um castigo de Deus, medo de um ataque do diabo. Culpa porque eu faltei para Deus, culpa que vai me gerar um castigo. E claro, se pensamos dessa maneira, a nossa fé fica absolutamente limitada, atrofiada, inutilizada. Quando lembremos que o grande mestre da fé diz: para aquele que crê, tudo é possível. Para a fé, tudo é possível, mas parte de dentro de nós, não de fora. Nós, por dentro, tirando nossos medos, nossas angústias, nossas incertezas, nossas dúvidas. E como tiro tudo isso, Carlos David? Me informando, entendendo, pensando, refletindo, comparando e tomando a minha decisão. Necessitamos ter essa informação verdadeira em nós, pensar nela. O pensamento independente não é o pensamento do rebanho. Vamos onde todos vão, falamos o que todos falam, pensamos como todos pensam. Não. Não. Nós temos uma independência. A nossa mente é nossa. E nós pensamos, e nós decidimos, e temos essa capacidade maravilhosa, poderosa, tremenda e até capacidade divina. Divina, porque não teríamos consciência de ser se não fosse Deus mesmo habitando em nós. E sendo Ele quem habita em nós, a força da nossa vida, a razão da nossa existência, então nós podemos dizer: eu sou Deus na minha vida. Eu sou Deus na minha vida porque cumpro com a responsabilidade que Ele me deu. Quando nós começamos a crer dessa maneira, então tudo aquilo que esperamos, desejamos nesta vida, começa a ser cada vez mais possível, na medida em que entendemos quem nós somos, criados à imagem e semelhança do Criador, fazendo de aquilo que não existe, como havia aqui, nada, aquilo que hoje existe. Nós temos esse poder. Quando entendamos a classe de poder que nós temos, então veremos grandes, maravilhosas conquistas em nossa vida.
Eu deixo com você, como sempre, desde a cidade linda de Gramado, meu abraço de fé.